Muito boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Irmãos, nós vamos ter uma mensagem hoje que pode ser considerada um prenúncio do mês da santidade, né? Hoje é 31, se não me engano, não é isso? É um fechamento de mês. E o Salmo 24 vai nos fazer pensar sobre a nossa posição em Cristo e sobre a pessoa do próprio Jesus Cristo. Tem dois extremos em relação a viver a vida cristã, focalizando a eternidade. Um é aquele nocivo, que eu não recomendo para ninguém, que é quando você conhece o Evangelho, te pregam o Evangelho, aí você diz assim: eu quero, eu entendi, eu aceito, eu creio, eu recebo, eu me batizo, eu sou um crente, eu sou um cristão. E aí pelo resto da sua vida as pessoas vão dizer assim: olha, mas você tem que tomar cuidado, porque você pode ser condenado a qualquer momento. O padrão é alto, Deus é muito sério, e você tem que tomar cuidado para não perder a sua salvação. A salvação é perdível e você pode se dar mal. E é nesse momento que a boa notícia torna-se a boa tortura, né? Porque aquilo que era boa notícia já não é mais. Antigamente eu só pecava, não conhecia a lei ou as alianças. Agora conheci as alianças, mas fui avisado que posso acordar no inferno a qualquer momento. Esse é um extremo. O outro extremo é aquele que diz assim: me pregaram o Evangelho, eu criei, e me disseram que é pela graça e eu não tenho que fazer nada não, e pronto, então estou seguro, ninguém mexa comigo. Eu faço o que eu quiser, eu vou viver do jeito que eu quiser, e é assim a minha vida. São dois extremos, nenhum deles é recomendável. O Salmo 24 nos traz exatamente para um ponto de equilíbrio. Mas deixe-me dividir o Salmo 24 em 3 seções. A primeira delas é essa que apresenta a soberania de Deus. Deus como dono de todas as coisas, o dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus, sendo o dono de todas as coisas, do mundo e de todos aqueles que habitam no mundo, não só daqueles que creem em Deus, mas inclusive não faz diferença se você crê ou se você não crê, Deus continua sendo o dono
de todas as coisas. De vez em quando, os Salmos vêm nos lembrar disso. Não só os Salmos, mas toda a Bíblia. Que a terra pertence ao Senhor, de que Ele é o dono da terra, de que Ele é o dono das coisas, Ele é o dono das pessoas e Ele é o dono dos animais. E é impossível passar por passagens assim, sem refletir um pouquinho sobre a soberania de Deus. É difícil aceitar a soberania de Deus de maneira relaxada e em paz, até mesmo para alguns cristãos. Eu tenho conversado muito com ateus, muito. E me parece que o ponto central é a soberania de Deus. Eles não sabem expressar isso em palavras, eles não sabem dizer isso doutrinariamente, mas a ideia é mais ou menos assim: olha, se Deus pode fazer todas as coisas, por que Ele permite certas coisas? Se Deus pode fazer todas as coisas, por que Ele não faz logo o bem imediatamente? Por que Ele não traz a paz? Por que Ele não destrói o diabo? Então, eles são revoltados, como muitos cristãos, contra um Deus soberano, que é dono de todas as coisas, assentado no seu trono. E eles começam a insultar a Deus. Eles: olha, admita, eu sou melhor do que Ele. Porque se eu pudesse, se tivesse ao meu dispor, eu mataria o diabo, eu traria a paz, então eu sou melhor do que Ele. Quando eles dizem eu sou melhor do que Ele, é das frases mais leves que a gente pode ouvir. Em geral é assim: esse Deus é um lixo, porque Ele pode fazer o que Ele quiser e Ele não faz. Ou então, por que Ele faz certas coisas? O seu Deus é mau, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem todo o poder, tudo está nas mãos dEle. É uma revolta explícita contra um Deus soberano. Para mim, às vezes, uma forma de entender por modo ilustrativo a soberania de Deus é pensando no sol, por exemplo. O sol, num sentido seco, nós podemos dizer que o sol é bom e é mau, ou não é? Porque o mesmo sol que nos dá a vitamina D, o mesmo sol que nos dá a vida, o mesmo sol que faz brotar as sementes, o mesmo sol que cura até depressão, pode dar também câncer de pele. É o mesmo sol que pode dar problemas de visão. É o mesmo sol que pode dar cegueira, que pode desidratar uma pessoa. Mas eu não vejo as pessoas dizendo: olha, nunca vi ninguém dizendo o sol é mau. Nunca vi ninguém dizendo. Pelo contrário, essas coisas supostamente más que viriam do sol, as pessoas têm um respeito por elas e aprendem a se adequar. Elas respeitam o sol e respeitam de uma maneira tal que elas não têm coragem nem de encarar o sol. Elas sabem das consequências. Ninguém vai se expor ao sol o dia inteiro, todos os dias. Ninguém vai encarar o sol. Também ninguém quer viver sem sol. Nós respeitamos o sol e entendemos como regras do jogo que algumas coisas de mal aconteceriam automaticamente se nós ultrapassássemos limites em relação ao sol. Eu estou falando do sol como uma maneira muito pequena, ilustrativa, porque Deus é muito, 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 muito maior do que o sol. Ele é invisível e não dá para questioná-lo. Ele vai ganhar sempre. E por mais que você morra brigando contra a soberania de Deus, Deus continua vencedor, como o sol da justiça
silencioso, com suas próprias regras, Deus continua vencedor. O homem, a humanidade, não gosta desse Deus. Acredite, ela não gosta desse Deus. O Salmo 2 é uma espécie de profecia do dia em que as nações vão dizer assim: está na hora, vamos quebrar os laços com ele e com o filho dele, com ele e com o seu ungido. Chegou a hora, porque eles consideram a relação com esse Deus um fardo, um laço, algemas, correntes. A humanidade não gosta desse Deus. Você sabe que os deuses são legaizinhos. Por exemplo, o Deus budista, ele é tão legal. Ele não vai se meter na sua vida. No máximo, você vai lidar com consequências de causa e efeito. O Deus espírita, ele é legal. Ele é muito legal. Ele também não se mete na sua vida. Você vai lidar com questões de causa e efeito. E seus pecados ficam tipo um empréstimo a longo prazo para você pagar na outra vida. Isso é chamado de karma. As coisas que você apronta, você reencarna. E aí você tem a oportunidade de pagar a cada encarnação os erros cometidos na encarnação passada. Os deuses do candomblé são legaizinhos. Você bota lá uma champanhe, uma cachaça, porque a champanhe está caro, uma farofa, uns bacon, umas galinhas, e eles são legaizinhos. Eles atendem você, eles também não querem saber da sua vida. Você vai lidar com leis de causa e efeito e leis do karma, eles não se intrometem na sua vida. Todos os deuses são mais ou menos legaizinhos. O Deus das Escrituras não é legal, nem é bonzinho, ele é bom. Bom e reto é o Senhor para os que o invocam. Ele é bom, acredite, todos os dias ele nos dá demonstração da sua bondade. Mas ele talvez não é o que você pensa. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Dono da terra, dono dos que habitam na terra, dono do mundo. E o Salmo, de repente, mexe com a nossa imaginação, dizendo como foi que Deus fundou a terra. Ele fundou, como diz o apóstolo Pedro, da água, a partir da água. Houve um tempo, e nós não sabemos quanto tempo isso durou, a terra era um panelão d'água. Só isso. Um panelão d'água escuro. Que partes da terra estavam cheias d'água? Todas as partes. A terra estava cheia d'água. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus fez da água surgir a porção seca. Deus fez a terra se elevar, apareça a porção seca. A água foi fundada sobre os mares, na linguagem do Salmo 2. Agora vamos para a segunda parte dos Salmos. Se Deus é o dono da coisa toda, se Deus é o dono da terra e de todos os que nela habitam, qual é o método para adorar esse Deus? Como é a abordagem que Deus exige para que você se chegue a Ele? Essa questão é feita da seguinte maneira: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
Tal é a geração dos que buscam a face do Senhor, a face do Deus de Jacó. De repente, ele diz, olha, ele é dono de todas as coisas. E se nós pararmos até aqui, ele está dizendo, e o padrão para adorá-lo é muito alto. O padrão para ficar na presença dele é muito alto. E apesar de serem citadas poucas qualidades, esse é um salmo muito parecido com o Salmo 15, a lista do Salmo 15 é bem maior. Essas poucas qualidades tornam com que o padrão de se chegar a Deus seja impossível de ser alcançado. Quantas qualidades? Limpo de mão, puro de coração, não se entrega à falsidade e nem jura dolosamente. Só 4 coisas. Facinho, facinho. Comparado com outras listas da Bíblia, mas como é fácil? Apenas 4 coisas são exigidas. Limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade e não jura dolosamente. Meus irmãos, essas 4 qualidades já nos derrotam. Porque limpo de mão teria que ser limpo de mão para sempre. Puro de coração teria que ser puro de coração para sempre. Limpo de mãos tem a ver com o proceder, as coisas que a gente faz. No livro de Isaías, capítulo 1, vamos dar uma olhadinha bem rapidinho. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. E estas coisas teriam que ser feitas para sempre. Volte lá para o Salmo 24. Se ser puro de mão diante de Deus, ou seja, está fazendo as coisas corretas sempre. Ser limpo de coração é bem mais elevado. Porque Deus conhece o nosso coração. E ele não é limpo. Deus conhece o nosso coração. E ele não é limpo. O profeta Jeremias disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Às vezes você confia tanto no seu coração, né? Mas você já avaliou o seu próprio coração de acordo com os padrões das Escrituras? Ela diz que ele é enganoso e diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu já vi coisa enganosa. Já vi muita coisa enganosa. Já vi, por exemplo, eu fui criado no Ceará e a gente tinha muitas exposições agropecuárias, apesar de não ser uma tradição de gado. E quando você diz lá assim, vai ter exposição agropecuária, os primeiros que chegam são caras muito malandros, muito espertos, que montam suas banquinhas de jogo, cada jogo que você jura que vai ganhar. Sabe o negócio do 3 copinhos, Felipe? Você não tem certeza que vai ganhar, né? Tem certeza. Você diz, não, vou jogar 100zão, tá aqui na cara. E de repente, uau. Eu vi gente daquele jeito agindo sozinho, com habilidade nas mãos. Eu vi gente agindo em equipes, enganando trouxas. Era um pessoal enganoso. O coração é mais enganoso que aqueles caras. Pelo seu coração, você tem certeza que está fazendo as coisas certas. E de repente, não. De repente, está tudo errado.
De repente, quando colocado em contraste com a palavra de Deus, está reprovado. Aí a gente tem um coração desse jeito, e Deus diz que o padrão para estar na presença dele é um coração limpo. Só que é limpo todos os dias. Limpo para sempre. Senhor, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. O que Deus está dizendo a você é que é impossível por você mesmo chegar a este santo lugar. É impossível por você mesmo conquistar os méritos de adorar a Deus para sempre. É impossível. E aí, de repente, a história do Salmo 24 muda completamente. O Salmo parece mudar totalmente de assunto. Começa com uma linguagem que não entendemos bem. Começa dizendo: levantem portas, levantai, ó portas, levantem-se portais eternos para receber o Rei da Glória. Quem é Ele? Quem é este Rei da Glória? É o Senhor. O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Levantem as portas, levantem os portais eternos para receber o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Perceba, o Salmo começou dizendo que há um Deus soberano que é dono de tudo. Depois estabelece um padrão impossível para adorar a esse Deus. E agora parece estar nos dando a resposta. Quem é esse tal de Rei da Glória? Tudo isso aqui é uma resposta a esta pergunta: quem vai permanecer no santuário do Senhor? Quem é capaz de adorar a um Deus que é dono de todas as coisas, que não tem por que se impressionar com a tua adoração? Tem um movimento chamado adoradores extravagantes. Você já ouviu falar nesse negócio? Olha o nome do negócio: adoradores extravagantes. Imagina um culto deles. Imagina um culto de gente querendo fazer adoração extravagante. Essas supostas adorações extravagantes são para chamar a atenção de Deus, para mostrar a Deus que você é um grande adorador, que você é incrível, que você é apaixonado. Agora imagina Deus no seu alto trono. Algumas dessas adorações extravagantes incluem aqueles rodopios, aquelas quedas, aquele negócio de correr. Outro dia eu fui ver um casamento pela internet. Parece que o noivo era um adorador extravagante, né? Porque a noiva começou a cantar. Não era daquelas noivas desafinadas que resolve cantar, ou daqueles noivos desafinados que resolve cantar. A noiva começou a cantar, né? Era o casamento deles. Ela começou a cantar lá um desses hinos de amor. À medida que ela foi cantando, ele foi dando uma loucura, começou a rodar, e aí ele correu. Ele foi lá para o meio da rua, né? E eu pensei assim: ele não precisa me dizer que ele é um adorador extravagante. Se ele não for um adorador extravagante, ele é uma pessoa extravagante, né? Ou biruta. Imagina um casamento aqui, o cara começa a pular, a rodar e vai lá para o meio da rua e fica feito um helicóptero lá. Isso no dia do casamento dele, que era supostamente para ser um dia elegante, assim, meio parecido com o casamento do príncipe William. Se ele faz isso, imagina na vigília dele. Imagina a vigília dele. Agora, pensa em Deus no seu trono, olhando adoradores e olhando gente fazendo extravagâncias. E Deus diz: oh, gostei dessa adoração extravagante, fui comovido. Eles rodam, eles pulam. Oh, como estou impressionado. Eu sou dono da terra toda. Eu sou dono deles, eu sou dono de todas as pessoas, mas estou tão impressionado porque eles estão sapateando.
Uau, nunca estive tão emocionado. Deus não está procurando adoradores extravagantes, Ele está procurando adoradores verdadeiros. Né? João 4:24, amém? Se Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E se o padrão dependesse de você mesmo, do seu tipo de adoração, seria impossível. A resposta à pergunta que foi feita no Salmo é: quem pode alcançar? Baseado nos critérios, a resposta seria qual? Ninguém. Ninguém. Mas olha uma curiosidade sobre o Salmo 24. Ele é um salmo sobre Jesus. E ele precisa ser visto em conexão com o Salmo 22 e o Salmo 23, que também são salmos sobre Jesus. Por exemplo, abra aí no Salmo 22. Olha como começa. É um salmo do Messias falando: Deus meu, por que me desamparaste? Nem preciso continuar, né? É Jesus na cruz se descrevendo. Eu sou um verme, Jesus está dizendo. Eu sou verme e não homem, todos zombam de mim, eu sou a vergonha, eu sou o mais desprezado. O Salmo 23 também é uma figura de Jesus Cristo, que é o bom pastor. E o Salmo 24, que lemos agora, vai mostrar Jesus Cristo como a resposta para essas perguntas impossíveis. Quem conseguirá? É como se o Salmo dissesse: só o próprio Deus consegue. Só o Filho de Deus consegue. Essa linguagem é uma linguagem de elogio para reis vitoriosos que voltam da batalha. As portas têm que se abrir, a multidão tem que aplaudir esse rei vitorioso que voltou da sua batalha. Jesus Cristo é o rei vitorioso. Às vezes nós ouvimos pregações sobre Efésios 4, numa passagem que diz que quando ele foi elevado às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí as pessoas criam toda uma teoria para dizer que havia dois lugares, que com a morte de Jesus foi separado, e tinha os salvos do Velho Testamento que criam no Messias, outros que não criam, e aí Jesus foi lá e levou cativo o cativeiro, mudou o lugar para cá, mudou o nome do paraíso para ali, volta para cá, está por cima, está por baixo, sem nenhuma comprovação bíblica do que dizem, apenas num pensamento fantasioso. Essas linguagens são linguagens de guerra. Levar cativo o cativeiro é derrotar o inimigo. E Jesus Cristo veio aqui e derrotou o inimigo. O cristianismo só pode ser entendido, na sua essência, como uma religião de substituição. Você sabia que as outras religiões não são de substituição? Só o cristianismo é uma religião de substituição, ou seja, alguém pagou no lugar dos outros. Não é assim no budismo. Ninguém pagou nada. Você vai ter que reencarnar para você pagar. Não é assim, por exemplo, no Islã. Maomé não pagou coisa. Maomé não pagou, não. Você vai dar seu jeito para pagar. Não é assim no Espiritismo. Que história é essa de alguém pagou? Inclusive, o Espiritismo, como é baseado em caridade e boas obras, isso seria um insulto, isso seria injusto. Um pagar pelos outros? Não, cada um tem que pagar o seu. O certo é o certo e o certo é o certo. Né? Tem essas pessoas que são obstinadas pelo certo. Cada um tem que pagar pelo seu. O cristianismo, meus irmãos,
é uma religião de substituição no sentido de que Jesus Cristo pagou por nós. Então, a pergunta, quem poderá? A resposta é só Jesus. O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que veio aqui. Sim, teve batalhas. E morreu e ressuscitou. Foi ao Hades, pregou aos espíritos em prisão, declarou a sua vitória, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Está assentado à direita de Deus. Ele é o Rei da Glória. Quando você tem um substituto, você é cristão. Ninguém pode ser cristão sem ter um substituto. O catolicismo tem um título para os seus padres. Seus padres são chamados de vigário. Vigário quer dizer substituto, vicário do latim. E o Papa é o supremo vigário. Então, o catolicismo é uma religião assim, de substituição estranha. A Bíblia só apresenta Jesus Cristo como nosso substituto. Os apóstolos não são nossos substitutos. Jesus Cristo é o nosso vigário. Nele nós somos perfeitos. Perfeitos. Eu dei 4 características aqui que fariam impossíveis. Tornaria impossível você estar na presença de Deus. Agora some a essas 4 todas as outras que a Bíblia dá. Por exemplo, um dia Jesus Cristo disse assim: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Em Gálatas 5, quando foi mencionado as obras da carne, são impureza, prostituição, lascívia, dissensões, facções, invejas, glutonarias, bebedices, feitiçarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos digo, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você percebe? É sempre impossível. Uma vez alguém passou aquelas características de Gálatas 5 na minha cara. E agora, pastor? Aí está aí, ó. Mentiroso, feiticeiro, glutão. Até o glutão vai, né? Até o guloso se dá mal. E aí, pastor? E agora? Perde ou não perde a salvação? Ele disse: olha, minha alegria é saber que em Jesus eu não sou feiticeiro, eu não sou gay, eu não sou mentiroso, eu não sou nada. Em Jesus Cristo, a única coisa que eu sou é perfeito. Isso é cristianismo. Cristianismo é como alguém muito rico te dá uma herança. Por quê? Só porque quer, né? Outro dia morreu uma mulher lá nos Estados Unidos, deixou a herança para o cachorro. Uma herança multimilionária, né? Aí você fica com ódio do cachorro, né? Puxa vida, eu aqui, lutando para pagar minha luz. E a mulher deixou para o cachorro, mas às vezes alguém deixa para o mordomo, para a empregada doméstica, né? Jesus Cristo tem uma herança. E essa herança chama-se a sua justiça. E Ele derramou a sua justiça abundantemente sobre nós. Você não tem condição de responder aquelas perguntas. Você não tem condição de chegar e dizer: eu sou limpo de mãos para sempre. Eu sempre fui de coração puro, vivo de coração puro e vou morrer de coração puro. Você não tem condição. Só em Jesus é que você pode adorar a Deus por graça. De repente, fala do negócio da geração dos que buscam a face de Deus. Veja como isso não tem nada a ver com seus méritos. Tem um cara que disse assim: vi a Deus face a face. E a minha alma foi salva, né, lá no Peniel de Jacó.
Gênesis 32. E Jacó não é das pessoas mais obedientes da Bíblia. Se você fosse Deus, com a cabeça que você tem, o que é impossível, mas se você fosse Deus com a cabeça que você tem, e você tivesse que escolher uma pessoa para você se identificar como sendo o Deus dela, as opções seriam: você vai ser o Deus de Jacó, ou o Deus de Daniel, ou o Deus de Samuel, ou o Deus de Abel, né? O Deus de Elias, o Deus de Eliseu. Com certeza, você nem cogitaria ser o Deus de Jacó. É um dos mais cegos dos nossos heróis, não é? É um dos mais arrogantes dos nossos heróis. Entretanto, para que Deus deixe bem claro que isso não tem nada a ver com sua bondade, a Bíblia diz no Salmo 46 que Deus se apresenta como sendo o Deus de Jacó. Como é que pega o nome do pior, gente? Pela lógica humana, o Deus de Samuel estava bom, não era não? Deus de Daniel. O Deus de Jeremias. Um dia Deus disse assim: ó, nem que tivesse aí no meio de vocês Samuel, Jeremias e Daniel, eu ia atender vocês. Esses são assim top no ranking da reputação, pelo menos até onde conhecemos. Mas Deus se apresenta como o Deus de Jacó. Salmo 46 diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus de gente imperfeita. Não é o Deus dos perfeitos. Ele é o Deus de Jacó. Toda vez que você ouvir a expressão que Deus é o Deus de Jacó, lembre, Jacó era tão imperfeito. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus de Jacó, porque os méritos estão com ele. É o Deus de Jacó que nos enviou seu Filho Jesus Cristo. E se nós queremos adorar a Deus, temos que adorar na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 18. Hebreus 10, 18 em diante. É uma das passagens muito caras para mim. A partir do versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Salmo lá está perguntando: quem pode entrar? Quem pode adorar? Hebreus 10, 19 diz que agora nós temos a intrepidez para entrar no Santo dos Santos. De que maneira? De que maneira, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Só tem essa maneira. Não é com adoração extravagante, não é com dinheiro, é pelo sangue de Jesus. É reconhecendo que foi o sangue de Jesus que possibilitou isso. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Voltando para Salmo 24. Eu comecei dizendo que há dois extremos quando o assunto é salvação, vamos dizer assim. De um lado tem uma turma que acha impossível alcançar o padrão, num certo sentido é correto. Eles não entendem que o preço foi pago, que o cristianismo é uma religião de substituição, não de boas obras, mas de substituição. Que em Cristo seus pecados estão pagos, que eles estão justificados, que eles são perfeitos em Cristo e herdeiros com Ele de todas as coisas, mas eles morrem de medinho de ir para o inferno. Do outro lado tem uma turma que até creu direito, mas é nocega, mais nocega que Jacó. É como se eles quisessem que Deus mudasse o nome do Deus de Jacó para o Deus dos nocegos. O pessoal nocego. Se você arrocha na doutrina da salvação, o pessoal parece que crê, parece Calvino.
Parece Paulo falando, conhece todos os meandros da doutrina da salvação, da justificação pela fé, mas não tem vida. Não é exemplo para ninguém. Não está nem aí com suas responsabilidades de crescer na presença de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Apesar de ser impossível o padrão de mãos limpas e coração puro, apesar de ser impossível, nós somos chamados a ser um povo de mãos limpas e coração puro. Amém? E nós somos chamados para sermos pessoas de mãos limpas e coração puro, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Mãos limpas é toda a tua vida fazendo as coisas corretas. Mãos limpas. Paulo usou para Timóteo a linguagem de mãos santas. Quero que os homens orem, levantando mãos santas. É procedimento, é vida na presença de Deus. Somos chamados a ter um coração puro, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E quando Jesus Cristo se apresentou a nós e nos deu a nova vida, foi para que essas coisas estejam se desenvolvendo em nós. Então, graças a Deus pelo vigário, que é Jesus. Graças a Deus. E se eu realmente creio nisso, e não creio que isto é para mudar minha vida, alguma coisa está errada. Isso vai me transformar num monstro teológico, num libertino, numa pessoa que vai se aproveitar da graça para transformar esta mesma graça em libertinagem. Se alguém assim nasceu de novo, não é eu que vou ter que dizer. Aquele dia o fará. Mas nós fomos chamados para vivermos uma vida de mãos limpas, coração puro, não se entregar à vaidade e jamais falar falsamente. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso vicário, nosso supremo vicário, nosso substituto, que levou os nossos pecados sobre si e derramou a sua justiça sobre nós, nos fez filhos e herdeiro com ele de todas as coisas, e nos deu o penhor da sua herança, que é o Espírito Santo de Deus. Que essas garantias tão absurdas não nos faça ser pessoas preguiçosas, mas pessoas quebrantadas na tua presença, que querem dar o melhor de si enquanto estiverem nessa terra, como gratidão pelo sangue de Jesus que tornou tudo isso possível. Nós te pedimos que nos ajude a pensar profundamente sobre essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.